TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela. TVC correiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 992 48 3167. Flagrou alguma coisa, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. Tem denúncia, tem reclamação, manda pra gente. Conta também como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua. Tem iluminação pública, Capina tá em dia. Pois é, e a merenda escolar? E a saúde pública? Tudo jóia por aí? Se não, manda pra gente. E olha só, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu nublado. Essas são imagens que eu fiz ao chegar no centro histórico pouco antes de começar a chover novamente. Eu saí de casa, não chovia, passei ali pela catedral, fiz as imagens sem chuva. Quando eu chego aqui perto da TV, já começa uma chuva. Não fininha, não estava fininha não, estava molhando de verdade essa chuva. E a gente vai ver lá no nosso terceiro bloco como vai ficar a previsão do tempo para hoje. A previsão que eu vi é que amanhã o dia vai melhorar aqui na região serrana. Será? É o que a gente espera. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 14 de julho. Você acompanha que novas regras proíbem publicidade de bets com promessa de ganho fácil. A gente já falou sobre isso, mas a gente traz uma reportagem em vídeo hoje para vocês. TRE do Rio vai pedir envio de tropas federais para atuar nas eleições deste ano. Você acompanha também no nosso jornal hoje que sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis registra queda no número de acidentes de trânsito no mês de junho. E mais, Petrópolis tem mais de 100 oportunidades de emprego no balcão desta semana. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo o que é destaque no nosso jornal impresso. Vamos então para o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos para a nossa primeira página. Lá na linha vermelha, vaga para o Tribunal de Contas do Estado, só para o futuro governador do Rio de Janeiro. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Outro destaque aqui na nossa primeira página, STF mira novo orçamento secreto com as emendas de liderança. Apurações apontam que políticos sem mandato estão influenciando os destinos das emendas. Olha só, gente, destaque da página 6. Temos ainda, Lula matará o jabuti, mas ele ainda pode ressuscitar. Destaque da página 4 lá, assinado por Thales Faria. Por quê? Senado vota a MP do frete e Lula promete vetar jabuti incluído na Câmara que perdoa rebelião de caminhoneiros contra a eleição em 2022. Mas veto pode ser derrubado. Você acompanha lá na nossa página 4 esse cabo de guerra, essa disputa aí. E tem muito mais aqui na nossa primeira página. Aqui, no centro da primeira página, Subsecretaria da Casa Militar homenageia autoridades. Agora a gente vai direto lá para a nossa página 11, lá para as Petropolitanas, ver o que é destaque.
Por lá, nas Petropolitanas, na nossa coluna, Encontro vai discutir políticas para o desenvolvimento do município. Então, as políticas públicas e ações voltadas para o desenvolvimento de Petrópolis nos próximos anos vão ser tema de um encontro entre lideranças políticas na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, às 6 horas da tarde. O vereador Tiago Damasceno receberá no Teatro Mariano, no centro da cidade, o ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, para um debate aberto ao público sobre os desafios e as perspectivas para o município. Também participarão do encontro o deputado federal Hugo Leal, o ex-secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e pré-candidato deputado estadual João Pires, deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro Pedro Paulo. O evento será realizado no Teatro Mariano, localizado na Rua Frei Rogério, número 95, no centro de Petrópolis. É gozado isso, que são todos pré-candidatos, né? Eu quero ver na hora que eles forem eleitos se eles voltam aqui para Petrópolis para discutir políticas, porque para mim isso é mais uma fachada para trazer os pré-candidatos para angariar votos. Por que não vir antes da pré-candidatura? Por que não vir depois que assumirem os seus cargos? Porque depois eles somem, né? Por exemplo, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo, nunca aparece aqui na cidade. Pelo menos a gente não tem notícia. Ele pode até vir, né? Particularmente, pelo menos a gente não tem notícia. Muita gente nem conhece o rosto do Pedro Paulo, pré-candidato ao Senado. Aí agora todo mundo vem na cidade, todo mundo de olho grande. Não se enganem, não se engane. Discutir política pública tem que vir em outras épocas. Para mim, isso aí é encontro para angariar fundos disfarçado. Ah, vamos arrumar aqui, botar uma pauta bonitinha. Em vez da gente falar que a gente vai trazer os pré-candidatos, vamos arrumar uma pauta bonitinha. Ah, vamos fazer um evento para discutir políticas. E aí, para falar mal de quem já esteve no governo e quem está no governo? Muito esquisito. Você, eleitor, abra o olho nessa época de eleição. Abra o olho. E aqui outra reportagem na nossa página 11, TCE do Rio aponta inconsistências nas contas de 2024 do INPAS. Divergências contábeis e falta de repasse estão entre falhas apontadas. Pois é, o INPAS vem mal das pernas desde outros governos, né? Infelizmente. Mas vamos agora para a nossa página 21, ver o que é destaque por lá. Porque lá a gente tem o Serrano e fala de Teresópolis, a principal reportagem, que terá que explicar um pregão ao Tribunal de Contas do Estado. Caso o executivo proceder com esse edital, ele pode ser considerado ilegal. Eu vou ler um trechinho aqui, porque a Prefeitura de Teresópolis terá que explicar ao Tribunal de Contas do Estado possíveis irregularidades num pregão que visa a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação, incluindo aí outsourcing de impressão, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, bem como funcionamento de licenças de solução de proteção contra ameaças avançadas, no valor estimado aí em mais de 25 milhões de reais. A análise da Corte sobre o caso iniciou após o pedido de tutela cautelar de uma empresa que participaria do edital. Pois é, aí o TCE ampliou
à lupa e a prefeitura vai ter que responder. Pois é, nós entramos em contato também com a prefeitura de Teresópolis para falar sobre esse caso, porque agora o TCE quer explicações sobre esse pregão de mais de 25 milhões de reais, mas a prefeitura de Teresópolis, tá? Prefeitura de Teresópolis não respondeu aos questionamentos da nossa reportagem até o fechamento aqui desta edição do Correio Serrano. Ali na nossa coluna, no Serrano, a agência móvel da Light atende moradores de Três Rios nesta sexta-feira. Pois é, os moradores de Três Rios terão acesso aos principais serviços da Light nesta sexta-feira com a chegada da agência móvel da concessionária à Praça São Sebastião, bem no centro da cidade. O atendimento vai ser realizado das 10 horas da manhã às 3 da tarde e vai permitir que clientes resolvam diversas demandas sem a necessidade de se deslocar até uma agência física. Mas vai ter que se deslocar para lá de qualquer maneira, né? Vamos aqui, nós temos outras reportagens em vídeo para trazer para vocês, porque olha só, gente, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio decidiu solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral o envio de tropas federais para atuar nas eleições deste ano no estado. A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário da Corte, tem como justificativa o controle territorial exercido por organizações criminosas em parte dos municípios fluminenses. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, a presença das forças federais é considerada necessária para garantir que os eleitores possam exercer o direito ao voto com liberdade e segurança, principalmente em áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde há atuação ostensiva de grupos criminosos armados. Ao defender a solicitação, o magistrado afirmou que muitos eleitores precisam se deslocar até as sessões eleitorais em localidades dominadas por organizações criminosas, o que pode comprometer a livre manifestação da vontade do eleitor e a lisura do processo eleitoral. Vale destacar que a resolução número 20.843 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o emprego de forças federais durante o período eleitoral depende da manifestação do governador do estado sobre a insuficiência das forças de segurança locais. No caso do Rio de Janeiro, o governador interino Ricardo Couto manifestou apoio ao pedido apresentado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, a solicitação será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. Se o pedido for aprovado pelo plenário do TSE, será feita uma requisição formal ao Ministério da Defesa. Após essa etapa, o Tribunal Regional Eleitoral poderá definir, junto ao comando das Forças Federais, o planejamento da atuação durante o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro, e para o eventual segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro. E representantes da Secretaria de Estado de Defesa Civil e integrantes de outras secretarias se reuniram na última semana no quartel central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio e o objetivo do encontro foi alinhar as estratégias de atuação conjunta voltadas ao período de chuvas em todo o estado. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre os órgãos responsáveis pelo monitoramento, prevenção e resposta a possíveis ocorrências provocadas por eventos climáticos extremos em todo o estado. A força-tarefa prevê ainda o compartilhamento de informações em tempo real entre os órgãos envolvidos, o planejamento de ações preventivas e o reforço da capacidade de resposta em caso de necessidade. Durante a reunião, foram debatidas ações preventivas e de contingência com foco no acompanhamento das rodovias estaduais, monitoramento de encostas, contenções, áreas suscetíveis a deslizamentos, além da definição de protocolos de atuação integrada para reduzir os riscos à população. Foi definido que haverá o compartilhamento de informações colhidas pela Defesa Civil Estadual de ocorrências de bloqueio parcial ou total nas rodovias estaduais, visando a devida sinalização e intervenção para restabelecer a fluidez e a segurança no trânsito. A prevenção e a integração entre as instituições são fundamentais para proteger vidas e minimizar os impactos causados por eventos climáticos, com o objetivo de atuar de forma antecipada, coordenada e eficiente.
É isso aí, tem que se preparar mesmo. E o boletim Infogripe do Fiocruz aponta que as internações por síndrome respiratória aguda grave começaram a diminuir no país. Apesar da redução, o número de casos ainda é considerado elevado em boa parte dos estados, incluindo o Rio de Janeiro, que segue em nível de alerta. A queda no cenário nacional é reflexo da redução das hospitalizações por influenza A, influenza B e da desaceleração dos casos provocados pelo vírus sincial respiratório, que é o principal responsável pelas internações de crianças. Ainda assim, o Rio de Janeiro permanece entre os estados que registraram incidência elevada da síndrome, mesmo sem tendência de crescimento nas últimas semanas. Especialistas reforçam que a diminuição dos casos não significa o fim do risco. A recomendação continua sendo manter a vacinação em dia, principalmente entre os grupos prioritários, além de adotar medidas simples de prevenção, como higienizar as mãos, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar e usar máscara quando houver sintomas respiratórios. O levantamento também mostra que a influenza continua sendo a principal causa de internações por STRAG entre jovens, adultos e idosos. Já entre crianças de até 4 anos, o vírus sincicial respiratório segue liderando os casos graves. Nas últimas 4 semanas, esse vírus respondeu por mais da metade das confirmações laboratoriais. No estado do Rio de Janeiro, a gente já observa uma estabilização dos casos de síndrome respiratória aguda grave, porém, esses casos ainda estão com nível alto de incidência nas últimas semanas, por isso que a gente classifica o estado como uma região, né, de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave. Quando o assunto é mortalidade, a influenza A aparece como a principal causa de mortes por STRAG no país, responsável por 33,1% dos óbitos registrados nas últimas semanas epidemiológicas. Desde o início do ano, o Brasil já contabilizou mais de 109 mil notificações da síndrome. Tanto os casos graves, né, causados pelos vírus da influenza A, como pelo vírus sincicial respiratório, né, estão em queda, né, nas últimas semanas, mas os casos graves por esses vírus ainda estão num nível alto aí, nas últimas semanas no estado. Em Petrópolis, a Secretaria Municipal de Saúde registrou, até o momento, 529 notificações de STRAG em 2026. Deste total, 282 casos foram confirmados, 219 descartados e 28 seguem em investigação. Somente no mês de junho foram 160 notificações, com destaque para 41 casos de rinovírus, 11 de influenza e um caso de Covid-19 entre os pacientes com síndrome respiratória grave. Na vacinação, o município já aplicou 61.367 doses contra a influenza e 6.213 doses contra a Covid-19, reforçando a importância da imunização para reduzir o risco de internações e mortes. O único vírus, né, que ainda apresenta uma tendência de crescimento no Rio de Janeiro é o vírus da influenza B. É importante sempre lembrar, né, que a vacina é a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos, né, causados aí pelos principais vírus respiratórios que causam casos de STRAG, como os vírus da influenza, o VSR e também a Covid-19. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano.
O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo federal publicou novas regras para a publicidade das plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets. As medidas entram em vigor no próximo dia 17 de julho e tornam obrigatória a exibição de alertas sobre os riscos das apostas em todas as campanhas publicitárias. As portarias também ampliam as restrições ao conteúdo dos anúncios e prevêem penalidade para empresas e veículos que descumprirem as novas regras. Mas, como a gente já cansou de falar aqui, só isso não adianta. Quem já está viciado, está viciado. E isso é um mal para a sociedade brasileira. O que deveria fazer é acabar de vez com as bets. Mas vamos ver a reportagem. A partir da entrada em vigor das portarias, todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir uma advertência do Ministério da Fazenda. Entre as mensagens estão: apostar pode causar dependência, apostar faz você perder dinheiro e aposta não é investimento. Os avisos deverão aparecer de forma clara e legível, ocupando pelo menos 10% do tamanho ou do comprimento da publicidade. As novas regras também proíbem campanhas que apresentem as apostas como investimento, fonte de renda ou solução para problemas financeiros.
Também ficam vedadas propagandas que prometem ganho fácil, enriquecimento rápido, criem senso de urgência para estimular apostas imediatas ou divulguem históricos de premiações como forma de incentivo ao jogo. Outra determinação proíbe a vinculação de conteúdos com mensagens sexuais, discriminatórias ou ofensivas, além de qualquer publicidade direcionada a crianças e adolescentes. As campanhas também não poderão associar as apostas ao sucesso pessoal, social ou financeiro, nem apresentar o jogo como prioridade na vida das pessoas. As mudanças também atingem as transmissões esportivas. Comentaristas, especialistas e analistas não poderão utilizar sua autoridade técnica para recomendar apostas ou apresentar estratégias capazes de influenciar o público durante eventos esportivos. As portarias ainda determinam que veículos de comunicação, plataformas digitais e agências de publicidade não poderão divulgar anúncios de empresas de apostas sem autorização para operar no Brasil. Segundo o governo federal, a política será de tolerância zero com as bets ilegais. O descumprimento das novas regras poderá resultar em multas de até 20% do faturamento das operadoras, suspensão da autorização de funcionamento por até 180 dias e até cassação da licença em casos de reincidência grave. A Secretaria Nacional do Consumidor também informou que veículos e empresas responsáveis pela divulgação de publicidade irregular poderão receber multas de até 14 milhões de reais. E pela segunda semana consecutiva, o mercado financeiro reduz a expectativa da inflação no país em 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, projetado para o ano caiu para 5,16%. Na semana passada, o mercado projetava uma inflação ligeiramente maior, de 5,30%, na comparação com os 5,16% registrados em junho. Os demais índices projetados pelo boletim para 2026 são o PIB, o câmbio e a taxa Selic, se mantiveram estáveis. Com relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, o mercado projeta um crescimento de 1,99% em 2026, pela segunda semana consecutiva. Para 2027 e 2028, o crescimento projetado pelo mercado está em 1,65% e 2%, respectivamente. Ao final de 2026, a expectativa é de que o dólar esteja cotado a R$ 5,20. Para 2027 e 2028, as cotações projetadas estão em R$ 5,28 e R$ 5,34. Já no âmbito da taxa básica de juros, a Selic, se manteve em 14% em 2026 pela terceira semana seguida. A taxa atual estabelecida pelo Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central em 17 de junho é de 14,25%. Com isso, a expectativa é de pelo menos mais uma redução na atual taxa até o fim do ano. As previsões da Selic para 2027 e 2028 se mantiveram estáveis, em 12% e 10,5%, respectivamente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os preços dos alimentos tiveram a primeira queda desde novembro de 2025, ajudando a inflação oficial a fechar o mês em 0,16%. O resultado mensal do IPCA é o menor desde outubro de 2025. Os dados de junho mostram que a inflação perdeu força pelo quarto mês seguido. Em maio, o índice era de 0,58%. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64% de alta, ainda acima da meta do governo de até 4,5%, porém abaixo do acumulado até maio, quando era de 4,72%. Em junho de 2025, o IPCA foi de 0,24%. E o governo federal adiou em 2 semanas o início dos financiamentos do programa Move Brasil para empregadores e motoristas de aplicativos. A linha de crédito, que estava prevista para começar ontem, segunda-feira, dia 13 de julho, agora passa a estar disponível a partir do dia 27. Segundo o governo, a mudança foi necessária para concluir testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos. Com o novo cronograma,
Os trabalhadores que atenderem aos critérios do programa poderão procurar as instituições financeiras participantes somente a partir do dia 27 de julho para solicitar o financiamento. A análise dos pedidos será feita pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e por outras instituições financeiras credenciadas. O programa é destinado a profissionais que utilizam motocicletas ou bicicletas como ferramenta de trabalho. O primeiro passo para participar do programa é realizar o cadastro na plataforma Move Brasil, disponível no portal gov.br. Após a inscrição, o governo vai verificar se o trabalhador atende aos critérios estabelecidos. A aprovação do cadastro, no entanto, não garante a liberação automática do crédito. A concessão do financiamento vai depender da análise da instituição financeira escolhida, que avaliará a capacidade de pagamento e o histórico de crédito do solicitante. Cada beneficiário poderá financiar um único veículo 0 km sem necessidade de pagamento de entrada. Entre as opções disponíveis estão bicicletas elétricas, motonetas, ciclomotores, motocicletas elétricas e motocicletas flex, desde que os modelos atendam às regras definidas pelo programa. O financiamento contará com garantia do Fundo Garantidor de Operações, que é um mecanismo utilizado para reduzir o risco das operações e facilitar a concessão do crédito. As condições prevêem financiamento sem entrada, prazo de pagamento de até 48 meses, carência de 2 meses para o início das parcelas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o prazo adicional será utilizado para concluir a integração entre os sistemas dos órgãos públicos e das instituições financeiras. O objetivo é evitar falhas durante a contratação e garantir que o atendimento dos trabalhadores ocorra de forma segura desde o início das operações. E começam hoje, terça-feira, as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2026. Os interessados em participar do certame têm até o dia 17 de julho para fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior do MEC. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026, considerando as oportunidades do primeiro e segundo semestre, sendo 67.301 vagas no primeiro e 44.867 no segundo. Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano. Para participar do FIES, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital do FIES, ou seja, ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou maior que 450 pontos considerando as 5 provas, não ter tirado nota 0 na prova de redação e ter renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. O MEC destaca que, no caso das vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos deverão comprovar a situação por meio de laudo médico, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças. E olha só, gente, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma mudança nas regras do FIES Empreendedor, que é uma linha de crédito destinada a estudantes e ex-estudantes adimplentes que estão em dia, ok? Do Fundo de Financiamento Estudantil. A nova regulamentação determina que os juros passarão a incidir durante o período de carência dos financiamentos, diferentemente do que previa a norma aprovada na última semana. A regulamentação anterior, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional no último dia 3 de julho, previa que não haveria cobrança de juros durante o período de carência, prazo em que o tomador de crédito ainda não inicia o pagamento das parcelas. Com a alteração aprovada na sexta-feira, a carência continuará valendo apenas para o pagamento do valor principal da dívida. Isso significa que, durante esse período, os juros continuarão sendo calculados e serão incorporados ao valor total do financiamento. Quando o beneficiário começar a pagar as parcelas, também quitará os juros acumulados durante a carência. Vale lembrar que o FIES Empreendedor foi criado para oferecer uma linha de crédito com condições diferenciadas a beneficiários do FIES que estejam em dia com o financiamento estudantil.
A proposta é incentivar o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, estimular que os estudantes mantenham um pagamento regular das parcelas do FIES. A linha de crédito poderá ser utilizada por pessoas físicas para o financiamento de atividades empreendedoras e por pessoas jurídicas para o capital de giro das empresas. A taxa de juros poderá chegar a 11,19% ao ano. Desse total, até 8,94% ao ano serão destinados à remuneração das instituições financeiras, enquanto 2,06% ao ano correspondem à remuneração dos recursos disponibilizados pela União. Os financiamentos serão operados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Para pessoas físicas, o prazo de pagamento poderá chegar a 60 meses, com carência de até 6 meses para o início do pagamento do valor principal. Já para as pessoas jurídicas, o prazo será de até 96 meses, com carência de até 12 meses. E o Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução que estabelece parâmetros para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos e o direito à educação em situações que comprometam o funcionamento das escolas. A medida tem validade em todo o país e define regras para o planejamento, a continuidade das atividades escolares e a reorganização do calendário letivo em casos de crise. A resolução foi elaborada para assegurar a continuidade das aulas e a reposição do calendário escolar, atendendo à recomendação do Ministério Público Federal, feita em 2025, para enfrentar os impactos da violência armada sobre o direito à educação. A norma reconhece a necessidade de fortalecer a articulação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios para garantir respostas coordenadas, definir responsabilidades e adotar medidas integradas que evitem interrupções do calendário escolar e permitam uma retomada segura das atividades. Além dos casos de violência armada, como confrontos e operações policiais nas proximidades das escolas, a resolução também orienta ações para situações como emergências sanitárias, riscos à saúde pública, paralisações prolongadas, greves, falhas no transporte ou na alimentação escolar, falta de profissionais da educação, desastres naturais, perda de serviços essenciais e emergências climáticas. A resolução determina ainda que as redes de ensino elaborem um planejamento prévio para evitar decisões improvisadas. Os gestores deverão criar protocolos para cada unidade escolar, definir responsáveis pelas decisões, estabelecer canais de comunicação com a comunidade escolar e adotar medidas para garantir a continuidade das atividades pedagógicas e a recomposição das aprendizagens, com prioridade para os estudantes em situação de maior vulnerabilidade. Quando houver necessidade de reorganizar o calendário escolar, deverá ser garantido o cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho escolar e da carga horária mínima anual. A resolução não permite a substituição dos dias letivos pelo aumento da carga horária diária. Em caráter excepcional, o calendário poderá ser estendido para o ano seguinte, desde que a comunidade escolar seja ouvida. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais notícia no próximo bloco para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito.
Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis divulgou os dados dos atendimentos referentes ao mês de junho de 2026. Os acidentes de trânsito lideram os registros com 126 casos. E mais uma vez, as ocorrências com motocicletas lideram os registros na unidade, que atende também ocorrências de agressões, quedas, queimaduras, entre outros tipos de acidentes. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa é referência no atendimento de urgência em Petrópolis e recebe pacientes tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto por convênios. Em junho de 2026, foram registrados 126 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 69 envolveram motocicletas, 27 carros e 6 casos de atropelamentos. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos continua sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde. Em junho, foram 69 atendimentos envolvendo motocicletas pelo SUS, 27 com carros e 6 atropelamentos. Pelos convênios, foram 18 com motos e 6 com carros. Em maio, a unidade registrou 147 casos de acidentes de trânsito. Desse total, 89 envolveram motocicletas, 42 carros e 16 atropelamentos. Em junho, apesar da queda de 14,29%, esses números ainda reforçam a necessidade de mais atenção de motoristas e motociclistas no trânsito. O que você faz para prevenir os acidentes de trânsito aqui na cidade? A gente tem que estar sempre atento, né, nas sinalizações, atento no trânsito mesmo. É o que tem que se fazer. Procurou andar com atenção, né? Prestar atenção no pedestre, sinais. O que puder fazer com atenção, a gente faz. Acho que a quantidade de carros aqui em Petrópolis cresceu muito e a cidade não se preparou para isso. Para a Fernanda, atualmente o celular é um dos principais inimigos da concentração no trânsito. A falta de atenção de todo mundo. O sinal abre, a pessoa aproveita
para poder estar olhando o telefone e não preste atenção. É importante lembrar que os dados são referentes a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de convênios. Além disso, a sala de trauma da unidade não recebe apenas atendimentos relacionados a trânsito, mas também outros tipos de casos, como queda, agressão, queimaduras, lesões por arma branca e arma de fogo. Mais de 100 vagas que você pode conferir. Vamos ver. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece nesta semana 122 oportunidades de trabalho. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 17 de julho, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. Entre as oportunidades desta semana, existem vagas que não exigem experiência, como ajudante de cozinha, analista de logística, balconista de padaria, embalador à mão, operador de caixa, técnico de informática, entre outros. E as outras oportunidades que exigem experiência prévia estão disponíveis em nosso site, correiopetropolitano.com.br, onde você pode encontrar mais oportunidades e detalhes sobre as vagas. E a Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, está com inscrições abertas para 45 mil vagas de graça em cursos presenciais de qualificação profissional. As oportunidades são destinadas a quem deseja aprender uma nova profissão, atualizar conhecimentos ou ampliar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. As vagas estão distribuídas por unidades da FAETEC em diversas regiões do estado e contemplam cursos de formação inicial e continuada, voltados para a capacitação profissional de curta duração. Entre as opções oferecidas estão assistente administrativo, operador de computador, inglês nível iniciante, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeiteiro, além de diversas outras formações em áreas como tecnologia, gestão, indústria, beleza, gastronomia e serviços. Os requisitos de escolaridade variam de acordo com o curso escolhido e podem ser consultados no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 19 de julho. Cada candidato poderá realizar até 4 inscrições simultâneas vinculadas ao próprio CPF. O processo seletivo será por sorteio público marcado para o dia 20 de julho, às 3 horas da tarde. Já a relação dos selecionados será divulgada no portal da FAETEC. O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto nas unidades escolhidas pelos candidatos durante a inscrição. E olha só, gente, o Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo, um dos principais responsáveis pela economia da região serrana, enfrenta desafios que vão da informalidade à dificuldade de contratar trabalhadores. O diagnóstico foi apresentado durante uma audiência pública realizada na última semana na Câmara Municipal, por iniciativa de um vereador. Representantes do setor defenderam uma maior fiscalização contra empresas irregulares, ampliação do horário das creches e mais investimentos públicos na FEVEST, considerada a maior feira de negócios da confecção da América Latina. Durante a audiência realizada na última quarta-feira na Câmara Municipal, o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e região, Gustavo Moraes, apresentou um panorama da cadeia produtiva. Segundo ele, o sindicato representa empresas de 12 municípios e reúne 496 associados, responsáveis por aproximadamente 28 mil empregos. Até maio de 2026, Nova Friburgo contabilizava 4.282 empresas registradas ligadas ao setor da confecção. A maior parte é formada por microempreendedores individuais, que representam 63,8% dos CNPJs. As microempresas somam 1.396 registros, enquanto as empresas de pequeno porte chegam a 151 e as de grande porte a 45. Mostra o tamanho que nós somos. Só que a gente consegue, como entidade sindical, ter 12% só desse universo. E então a gente precisa, como entidade sindical e como poder público, acessar esse MEI, que ele está trabalhando para a informalidade, ele está trabalhando para os marketplaces com informalidade.
Entre os principais desafios apresentados pelo sindicato está o crescimento das chamadas facções irregulares, empresas que atuam sem cumprir as exigências legais e trabalhistas. Segundo o presidente da entidade, a informalidade gera uma concorrência desleal, reduz a arrecadação pública e dificulta a permanência das empresas que atuam de forma regular. Outro problema apontado durante a audiência foi a dificuldade para contratar e manter trabalhadores nas empresas de confecção. De acordo com o Sindivest, cerca de 80% da mão de obra do polo é composta por mulheres. A entidade avalia que a limitação do atendimento em período integral nas creches municipais contribui para o aumento da informalidade e para a dificuldade de contratação. Entre as propostas apresentadas está a ampliação dos horários de funcionamento das unidades de educação infantil para atender as mães que trabalham na indústria. Em dezembro, as creches entram de férias. A mãe que tem seu filho pequeno, o que ele faz com o filho? Não faz. Ela não tem recurso suficiente para pagar uma cuidadora durante todos os dias. Aonde estoura isso? Nas empresas. 80% da nossa mão de obra são mulheres, então por isso a gente faz esse pleito aí do horário de creche estendido. Outro tema debatido foi a FEVEST, a Feira de Negócios da Moda Íntima, que em 2024 foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Além de reunir confeccionistas e fornecedores de diversos países, o evento movimenta os setores de hotelaria, comércio, alimentação, transporte e turismo de Nova Friburgo. Na edição de 2026, nós tivemos visitando a feira 6.000 pessoas. São 6.000 CPFs diferentes. Nós movimentamos a cadeia hoteleira, restaurantes, táxi, Uber. Tudo isso aí é movimentado na semana de FEVEST. Nós tivemos esse ano a ocupação de 92% dos hotéis. E a gente gera empregos diretos e indiretos. Durante a audiência, o vereador Cláudio Damião afirmou que os problemas apresentados ultrapassam o setor da confecção e refletem desafios enfrentados por toda a economia do município. Ele destacou que temas como manutenção das creches, gestão financeira da prefeitura e apoio às atividades econômicas dependem da participação do Poder Executivo e lamentou a ausência de representantes do governo municipal na discussão. E aí eu sinto a ausência de determinados atores nessa discussão. Não só os vereadores, evidentemente, mas do Executivo. Porque quem tem a caneta para fazer acontecer é o Executivo. É verdade. E o recadastramento anual do aluguel social pago pelo Estado começou ontem, segunda-feira, em Petrópolis. O procedimento é obrigatório para as quase 2.500 pessoas beneficiadas pelo programa e vai acontecer até o mês de novembro. O atendimento para recadastramento do aluguel social acontece no setor de aluguel social, que fica na rua Dom Pedro, número 199, no centro de Petrópolis. Todos os 2.468 beneficiários do programa devem comparecer com os documentos solicitados nos dias e horários marcados. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 11h30 da manhã e de 1h30 até 3h30 da tarde. O recadastramento deve ser realizado por quem recebe o benefício de R$ 800 pago pelo governo do estado, com complemento de até R$ 200 pelo município depois da chuva de 2022, e também quem tem o benefício de R$ 500 também pelo governo do estado, no caso de pessoas atingidas por chuvas como as de 2011, 2013 e 2020. A listagem com os nomes, datas e horários para comparecimento está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Também é possível esclarecer dúvidas pelo WhatsApp, DDD 24 99300 9672 ou pelo telefone, DDD 24 2291 1927. A Prefeitura reforça que é necessário levar a documentação pessoal original de cada um dos membros de que residiam na casa afetada, sendo esses documentos RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento e comprovante de renda. No caso de renda formal, é necessário levar contra-cheque ou carteira de trabalho digital, atualizado nos últimos 3 meses. No caso de renda informal ou ausência de renda, a carteira de trabalho física ou digital ou o nada consta do Ministério do Trabalho. No caso de benefício como aposentadoria, pensão, BPC, entre outros, é necessário levar o extrato do banco atualizado nos últimos 3 meses. Também é necessário levar outros documentos relacionados ao benefício em si,
como comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou membro da família, contrato de locação com firma reconhecido junto à cópia do RG-CPF e dados bancários do proprietário do imóvel e folha-resumo do cadastro único, que deve estar atualizada no respectivo CRAS para a realização do recadastramento. A Prefeitura reforça que não é necessário levar laudo de interdição da Defesa Civil e nem comprovante de residência do imóvel interditado. Gente, olha só esse caso. Um homem de aproximadamente 50 anos, infelizmente, morreu após bater com o carro que dirigia em um poste. Isso aconteceu nessa madrugada de terça-feira, no bairro Castrioto, em Petrópolis. A gente tem as imagens ali para mostrar, né, as circunstâncias, o carro batido ali nesse poste. Quem traz as informações é o nosso repórter Gabriel Toledo. Toledo, o que você conseguiu apurar com o Corpo de Bombeiros sobre esse acidente? Bom dia, Roberta. Bom dia para todos que estamos assistindo. Então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta de 1h da manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Castrioto, em Petrópolis. A gente está acompanhando agora as imagens aí, feitas no início da manhã desta terça-feira, e mostra que a rua está totalmente interditada, e a CP3 confirmou essa informação, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros já encontraram um homem sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Petrópolis. Nossa equipe entrou em contato aqui com a concessionária de energia, a Enel Distribuições, mas ainda não tivemos retorno. E é claro, ao longo da nossa programação, a gente volta com mais informações sobre esse caso. E como eu falei, a CP3, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, confirmou que a rua está totalmente interditada. Volto com você, Roberto. Toledo, obrigada pelas informações, mas ali coloca a foto de novo para a gente, Kai, enquanto a gente conversa ali. Ali é uma descida, ali é uma reta e no finalzinho tem uma curva. Parece que ele pode ter passado mal ao volante e aí o carro saiu desembestado e aí bateu no poste da pessoa desacordada, né? Não conseguiu fazer a curva porque tá uma cena assim incomum, né? Tem alguma outra, Kai, que isso? Essa, tá vendo? É a rua que ele desce é uma rua reta. Então ele pode ter passado mal, mas o Corpo de Bombeiros não te deu nenhuma informação sobre isso, né, Toledo? Ainda tem investigações, né? O Corpo de Bombeiros não confirmou o motivo da morte, é claro, mas a princípio foi durante o acidente. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E olha só, gente, vem aqui, Kai, na aberta, deixa aqui na aberta mesmo, porque olha só, um homem de 37 anos foi preso na manhã de domingo, suspeito de tentar matar a própria companheira de 26 anos no bairro Boa União, em Três Rios. Segundo a Polícia Militar, ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes iniciavam um patrulhamento no bairro Boa União, em Três Rios, quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades do posto Castelinho. Ao mesmo tempo, outros agentes informaram as características do suspeito, o que permitiu o início das buscas. O homem de 37 anos foi localizado e tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi alcançado. Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, ele confessou ter efetuado 2 disparos após encontrar a companheira na companhia de outro homem. Em seguida, ele indicou o local onde havia escondido a arma utilizada. Nas buscas, os policiais apreenderam um revólver e 2 cápsulas deflagradas. A mulher foi localizada e prestou depoimento na 108ª Delegacia de Polícia. O suspeito permaneceu preso e foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.
Olha, gente, eu já adianto aqui que teremos chuva para algumas cidades aqui da nossa região de cobertura para esta terça-feira. E olha, já vai se preparando por aí porque o frio vai vir com muita força. Mas agora, indo para a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite, o céu com muitas nuvens também. Por lá não teremos chuva, mas vai ser a cidade mais fria da nossa região de cobertura, com termômetros variando entre a mínima de 9 e a máxima de 16 graus. Agora em Teresópolis e Petrópolis temos uma previsão diferente, com chuva para esta terça-feira. Em Teresópolis o dia vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. À noite com muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 16 graus. Aqui em Petrópolis, a terça indica uma previsão de sol com algumas nuvens. E, além disso, chove rápido durante o dia e também no período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 15 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá não temos previsão de chuva para nenhuma das duas cidades. Em Paraíba do Sul, a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia vai seguir essa mesma tendência. A terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite o céu ainda vai estar com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E a gente vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.